Olá, agraciados, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a importância da comunhão com Deus. Mas claro, eu não posso falar sobre a importância da comunhão com Deus sem falar também o que significa a comunhão com Deus. Então, eu vou partilhar 1 de João 1, 6 a 9. Não, 6 a 9 não. Eu vou partilhar só o 1 de João 1, 6. 1 de João 1, 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é a comunhão? A comunhão é andar com Deus. Quem anda com Deus, quem anda na luz, quem anda guiado pelo Espírito, tem comunhão com Deus. Eu vou falar também de Amós 3:3. Amós 3:3 diz assim: poderão dois andar junto se não estiverem de acordo? Outras versões falam: podem dois andar juntos se não tiverem concordância. Onde que é a concordância? A concordância é na mente. Então, andar com Deus é tipo assim: filha, vamos à esquerda. Você vai. Filha, não vai. Você não vai. Filha, não vais viajar. Não vais viajar. Você não viaja. Filha, viaja. Você viaja. Filha, isso. Filho, isso. Filho, aquilo. É assim. É estar em concordância. Porque significa que você e Deus devem ser unidos na forma de pensar. Devem ser unidos na forma de pensar. Só assim você vai poder andar com Deus. Se conseguires pensar como Deus pensa. Sem mais delongas, eu vou partilhar, que é o verso principal aqui dessa pregação. Eu vou partilhar Mateus, mas eu queria Lucas. Mas não faz mal, tá tudo bom. Vou partilhar Mateus 26, vou compartilhar do verso 73 até 75. Provavelmente você já conhece essa história. É a história onde Pedro negou Jesus, né? Será que eu preciso ler tudo? Acho que não, né? Mas vou ler tudo para ter mais sentido. Vou começar do verso 69. Assim diz a palavra do Senhor, versão linguagem de hoje. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. 71. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. 72. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. 73. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: preste atenção nessa parte, esse é o primeiro ponto da importância da comunhão com Deus. Eles disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Essa é a importância da comunhão com Deus. Quando você anda com Deus, o que vai acontecer? Pela tua forma de falar, as pessoas saberão que você é cristão só pela tua forma de falar. Pela tua forma de agir, as pessoas saberão que você é cristão. Isso acontece, isso é um fato. Quando você anda com Deus, o teu modo de falar
vai te denunciar. Porque outras versões falam, a tua fala te denuncia. O teu modo de falar vai mostrar que você é cristã. A tua forma de agir vai mostrar que você é cristã. Já houve momentos em que alguém me olhou e me falou, você é cristã, né? E eu não estava vestida com uma saia até no joelho. Eu estava vestida normal, como qualquer pessoa, crente ou não crente veste, normal. Eu nem falei nenhuma palavra. Eu estava quieta no meu canto, sentada numa cadeira. Pela primeira vez a pessoa me vê. Você me perguntou, você é cristã, né? Pronto, porque é que quando você anda com Deus, não tem como. Eu até acredito num nível mais alto. A pessoa te olha, sem você falar nenhuma palavra, a pessoa te olha e dá conta que você é cristã. Simplesmente por te olhar. Não sei como explicar. Não sei porque que isso acontece. Talvez Deus vai me dar mais revelações, né? Para entender porque que isso acontece. Mas no momento não sei o que explicar. Só sei que é assim que acontece. Então, mais abaixo, eu vou ler 74. Então Pedro disse, juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito antes. Lhe tinha dito, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Preste atenção nessa parte. É a segunda parte, o segundo ponto da importância da comunhão com Deus. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Sabe o que vai acontecer quando você começar a ter comunhão com Deus? Você vai amar Deus de uma forma ao ponto de quando você chorar, quando você pecar, você vai chorar amargamente. Não, eu não estou a falar que todos os pecados que você cometer vai chorar, não. Mas alguém que tem comunhão com Deus chora. Pelo menos em alguns pecados tem que chorar na presença de Deus por ter cometido. Não se sinta mal quando você vai diante de Deus e fica a chorar pelo teu pecado. Isso é bom. Isso é um sinal que você tem comunhão com Deus quando você vai chorar na presença de Deus por causa dos teus pecados. Isso é bom. E fica sabendo, eu posso te dizer com base na palavra, eu posso dizer que você é alguém que ama a Deus. Você ama a Deus. Porque esse choro significa que você tem um amor por Deus. Sinta-se privilegiada. Sinta-se privilegiado porque são poucos que vão chorar na presença de Deus depois de pecarem. Posso te garantir, são poucos. A maioria peca e acha normal. Tá tudo bem. Então, esses são os 2 pontos da importância da comunhão com Deus. Então, vou falar mais um pouquinho sobre como ter comunhão com Deus. Eu já falei o que é a comunhão, agora eu vou falar sobre como devemos ter comunhão com Deus. É assim. Para ter comunhão com Deus, você precisa viver uma vida de obediência. De obediência. Escuta, a comunhão com Deus não é só. Escuta. A comunhão com Deus não é só para fazer as pessoas perceberem que você fala como Deus. Segundo, a comunhão com Deus não é só para que você ame a Deus. Não é só para isso. Sabe por que você chega nesse nível em que as pessoas olham para ti por causa da... Só olhando a tua maneira de falar, a tua forma de agir, as pessoas conseguem notar que você é cristão. Por que você chega nesse nível? Por quê? Porque comunhão é o lugar. Comunhão é o lugar onde você come. Comunhão é o lugar onde você se alimenta. Se alimenta da palavra de Deus. Escuta. É o seguinte. Tem uma palavra em Apocalipse 3:20,
onde a palavra de Deus diz assim, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, eu quero que você pegue esse cenário. Não, mas antes de te fazer pegar esse cenário, eu vou partilhar mais um outro verso quero me certificar de que vou falar bem essa palavra. Em Cântares de Salomão, espero que eu tenha falado bem. Em Cântares de Salomão, onde a Bíblia fala sobre a noiva, que simboliza a igreja, está a ser indiferente ao amado, que é Jesus Cristo. O versículo começa assim: o amado a bater a porta, a falar: abre-me, amada minha, abre-me, amada minha. Eu estou aqui a ser molhado pelo orvalho. Abre-me, amada minha. E sabe o que acontece nesse versículo? A amada reconheceu que é o amado que estava a bater. Em nenhum momento a amada sentiu que fosse um ladrão, fosse uma outra pessoa. Ela reconheceu a voz do amado. Mas o que aconteceu? O que aconteceu quando a amada reconheceu a voz do amado? A amada simplesmente deu desculpa. A amada ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz do amado, né? Mas deu desculpa. Não abriu a porta porque ela disse: eu já lavei os meus pés. Como é que eu vou voltar a sujar? Já estou deitada. Como é que eu vou voltar a levantar? E isso é muitas das vezes a forma como nós respondemos à voz de Deus. Preste atenção numa coisa. Ler a palavra não é o que vai te fazer obedecer a Deus. Ler a palavra não vai te fazer obedecer a Deus. Claro, você deve ler a Bíblia para conhecer a palavra de Deus. Mas a pessoa que vai vivificar essa palavra no teu espírito, o Espírito Santo. Claro, você precisa ler a palavra, porque se o Espírito é que vivifica a palavra, se você não lê a palavra, o que é que ele vai vivificar em ti? O que é que ele vai vivificar em ti se você não ler a palavra? Então você precisa ler a palavra, que é um material que o Espírito Santo vai usar para vivificar em ti. Por isso é que a Bíblia diz que o Espírito Santo vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Então, o que acontece? Você vai ler a Bíblia, ok, vais ler a Bíblia. Mas você não vai conseguir obedecer a palavra de Deus sozinho. O Espírito Santo, ele tem um trabalho de te lembrar do que você lê. Se você não ler a palavra, o Espírito Santo não vai ter nada para te lembrar. Por isso é que Jesus disse: ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Então, voltando na situação da amada, eu queria também tocar num ponto sobre como obedecer a Deus, né? É assim, você vai ouvir o Espírito Santo a te falar, muitas das vezes você está assim parado, né? Está prestes a fazer alguma coisa e vai vir um versículo na tua mente. Imaginemos assim que você já leu aquele versículo, ou mesmo nunca leu, né? Se você nunca leu, não vai saber, mas se você já leu, saberás. Então, vou fazer uma simulação de como o Espírito Santo pode falar. Então, você está para mentir, né? E você já leu aquele versículo onde diz que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Então, você está para mentir, você vai vir na tua mente um versículo, vai vir na tua mente aquele versículo que diz assim, que o teu sim seja não, que o teu sim seja sim e o teu não seja não. O que for além disso é do maligno. E você já leu esse verso. Então, o que o Espírito Santo fez? Te lembrou. Mas eu te garanto que você sozinha nunca ias conseguir lembrar sem o Espírito Santo te lembrar. Mas também pode se dar o caso que você nunca leu esse verso.
você não vai ouvir que o teu sim, o que você vai ouvir do Espírito Santo não vai ser o que o teu sim seja sim. Que o teu sim seja sim e o seu não seja não, porque você nunca leu esse versículo. E o Espírito Santo vai saber que você não vai saber identificar, porque você nunca leu esse versículo na Bíblia, nunca tiveste contato, nunca ouviste sobre esse versículo. O que o Espírito Santo vai fazer é simplesmente te falar: filha, filho, não minta. Porque o Espírito Santo fala de várias formas, né? Ele procura falar de uma forma que você vai reconhecer. Por isso é que se você nunca leu um versículo dessa maneira que fala que teu sim seja sim, ele não vai te falar sobre esse versículo, né? Mas ele vai te falar uma outra coisa, vai te falar: filha, não mente. E sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ouvir essa voz: filha, não mente. E se você, preste atenção, essa é uma das formas de você conseguir identificar quando é que é a voz do Espírito e quando é que não é a voz do Espírito. Quando você se comporta como a amada de Cantares de Salomão se comportou. Ela reconheceu a voz, mas ela deu desculpa. Quando você ouve uma voz a te falar: filha, não mente, ou que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, dependendo se você já leu aquele versículo, né? Se a tua resposta for uma resposta de desculpas, tipo: mas não faz mal, só vou mentir hoje, não faz nada mal, até porque eles não vão saber. Quando você dá desculpa, quando você ouve uma voz a te falar e você dá desculpa, eu posso te garantir que essa voz é do Espírito Santo. Por quê? Porque o teu espírito reconhece. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então é um fato que você, como ovelha de Deus, como nascido de novo, você vai reconhecer a voz de Deus. Mas o que acontece? Você dá desculpa. E o que acontece quando a voz é do diabo? Quando a voz é do diabo, você duvida. A voz te traz confusão. A voz te traz confusão. Você fica tipo: será? Será que eu tenho que comprar? Será que eu tenho que comprar? Tipo, eu tenho um problema de ser consumista. E graças a Deus o Espírito Santo tem me ajudado muito a parar de ser consumista. Então, o que acontece? Tem vezes que eu entro num shopping, né? E eu fico a olhar para uma calça bonita e eu sou uma voz a me falar do tipo: se mima, você merece, se mima com uma calça, você merece. Mas é aquela voz, apesar que é uma voz também baixinha também, né, no meu interior, e eu sinto que aquela voz me causa dúvida. Eu fico naquela: será que eu realmente devo comprar? Será? Será que não? Será que não? Será que não? Eu já sei que não é o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo fala, você não sente dúvida. Mas o que você faz? Você reconhece e você pode vir dar desculpa. E muitas das vezes tem pessoa que chega a discutir, né? Por exemplo, se fosse o Espírito Santo a me falar assim, né? Seria do tipo como: Gina, você não precisa de uma calça nova. E o que vai acontecer? Eu vou falar: mas por que eu não preciso de uma calça nova? Eu já estou cansada de repetir aquelas calças. Então, se eu ouvir uma voz a me falar assim: você não precisa de uma calça nova, e a minha resposta for essa: eu já estou cansada de repetir aquelas calças e tudo mais. Então, provavelmente, essa é a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque eu reconheci e dei desculpas. Porque eu reconheci, ainda por cima, estou a tentar discutir com ele. Então, essa é uma das formas de você conseguir ouvir a voz de Deus. Então, lembra, não é só ler a Bíblia, mas também prestar atenção na voz de Deus. Porque você nunca vai conseguir lembrar de todos os versículos que você lê. É necessário que o Espírito Santo te lembre. Então, o Espírito Santo sempre vai colocar também versos na tua mente. Versos que você já leu, que você já ouviu, que você já teve contato. Ele vai colocar na tua mente. E se ele quiser te proibir alguma coisa, na qual tem um verso também que fala diretamente sobre isso, mas você nunca leu, nunca ouviu, ele vai falar de uma outra forma. Ele vai ser direito, ele vai falar: não faça isso, não minta. Tá? E é mais ou menos assim. Então, voltando na comunhão, eu estava a falar: comunhão não é só para fazer as pessoas
olharem para ti e perceberem que você é cristã. Não. A comunhão não é só para te fazer amar a Deus, só. Não é isso. A comunhão também serve para que você possa conhecer Deus. Escuta, eu vou te dizer uma coisa que você precisa colocar na tua cabeça. Você nunca vai conhecer Deus através de uma pregação. Você nunca vai conhecer Deus lendo a Bíblia. Você nunca vai conhecer Deus dessa maneira. Conhecer Deus é no lugar da intimidade. Conhecer Deus é no lugar da comunhão. O que é lugar da comunhão? É quando você começa a obedecer a palavra de Deus. Aí Ele vai te revelar acerca dele. É o que está escrito em Coríntios. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu, são essas coisas que o Senhor preparou àqueles que o amam. E se você ir em João, vais entender que a Bíblia diz que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é que me ama. Então, mas se eu não vou conhecer a Deus, então Gina, se eu não vou conhecer a Deus ouvindo uma pregação, se eu não vou conhecer a Deus lendo a Bíblia, então por que eu leio? Sabe por que você lê? Primeiro, é para o Espírito Santo te lembrar daquilo que você leu, porque Ele vos lembrará de tudo que Jesus tem falado. E nesse momento, quando você está ouvindo essa pregação, você está lembrando de tudo. Eu estou a falar de tudo que Jesus tem falado. É isso que eu estou a falar para você. E em qualquer momento o Espírito Santo pode te lembrar disso que eu estou a falar aqui. Desses versículos que eu estou a citar aqui. E outra coisa também, para que servem as pregações? Para que servem os pastores? Servem para nos conduzir para Cristo. É a mesma coisa que João Batista. João Batista não era a salvação em si, não era o Salvador, não. Mas João Batista tinha a missão de conduzir as pessoas para Cristo, levar as pessoas para Cristo. É para isso que servem os pastores, os pregadores, os evangelistas, para nos conduzir para Cristo. Nos conduzir para Cristo é lá onde vamos ter a comunhão com Deus. É lá onde vamos estar no lugar de intimidade. Sim. Então, voltando em Apocalipse 3:20, né, onde ele disse, eu estou à porta e bato, fazendo uma relação com Cantares de Salomão. Estou à porta e bato. Bater significa quando Deus, Espírito Santo, está a falar contigo, está a falar contigo naquele momento que você ouve a voz do Espírito Santo a te dirigir, naquele momento que o Espírito Santo te dirige por meio de uma convicção interior, por meio do testemunho interior, naquele momento em que o Espírito Santo está a te dirigir, é o momento que ele está a bater a porta, naquele momento que o Espírito Santo está a falar contigo, filha, não minta. Naquele momento que o Espírito Santo coloca esse verso na tua mente, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Fora disso é do maligno. Naquele momento que o Espírito Santo chega e te fala, filho, filha, não minta, é o momento que ele está a bater a porta. Porque há dois tipos de porta. Em João 10, Jesus disse que ele é a porta. Ele é a porta onde as ovelhas entram. Mas essa porta que ele está a falar, que as ovelhas entram, está a falar do momento em que você aceita Jesus para poder fazer parte do reino de Deus. E tem também um outro tipo de porta, que é a tua porta que ele bate. Que é no momento que ele quer entrar para te ensinar sobre ele. Essa é a comunhão. Para te ensinar sobre ele. Mas Deus só vai te ensinar sobre ele quando você lhe obedece. Ou seja, obedecer é abrir a porta para ele entrar e te ensinar mais sobre ele. Lembras? O amado bateu a porta para a amada em Cantares de Salomão. Bateu a porta. Amada, me deixa entrar. A amada deu desculpa. Não, eu já lavei os meus pés, não posso mais sujar. Então, bater a porta significa quando o Espírito Santo está te mandar fazer alguma coisa. O Espírito Santo está te levar a fazer alguma coisa. E quando você abre, significa que você lhe obedeceu. E é nesse momento em que você começa a conhecer Deus profundamente. O próprio Deus senta contigo e começa a te ensinar sobre Ele.
Por isso é que você vê, as pessoas só nem vai abrir a boca muitas das vezes, as pessoas só vão olhar para ti, vão notar, esse é cristão, esse aqui é cristã. Por isso é que você vê, quando você peca, você chora. Porque é uma comunhão profunda que você tem com Deus. Então, eu espero que essa palavra possa abençoar a tua vida. Pai da glória, nos ajuda, Senhor, a ter comunhão contigo, Pai da glória. Porque a tua palavra diz que você tem muitas coisas maravilhosas para nos revelar. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, você preparou para nós. Eterno Deus, nos ajuda a viver uma vida de obediência. A entender sempre que o Espírito Santo colocar um verso na nossa mente, sempre que vir um verso na nossa mente, um versículo na nossa mente, nós entender que o Espírito Santo a nos lembrar do que temos lido na palavra de Deus, do que temos lido na Bíblia, do que temos ouvido. A entender que sempre que nós ouvirmos uma voz e damos desculpa, significa que essa é a voz do Espírito Santo, porque nosso espírito reconheceu. Eterno Deus, nos ajuda a viver uma vida de perfeita comunhão contigo. Nos ajuda a não nos apegar nesse mundo passageiro, nesse mundo cheio de vaidade, mas a priorizar o que é eterno, o que é para sempre, que é a tua palavra. Tudo vai passar, mas a tua palavra não vai passar. Que o meu irmão que ouviu, e eu também que eu estou a falar aqui, possa colocar a tua palavra, o teu reino, em primeiro lugar. No nome de Jesus.